Bom, pessoal, iniciando a nossa gravação aqui da aula, a gente já vai continuar, certo? A gente vai iniciar a nossa aula. Meu nome é Alisson, certo? Eu vou responder essa pergunta da Fernanda no decorrer da aula, tá, Fernanda? Vou tentar compartilhar aqui a tela do PC. Só um minutinho. Bom, pessoal, iniciando nossa aula, tá? Muito obrigado a quem continuou, né? Iniciou aqui. Então, a nossa primeira missão, tá? É a redação. Para muitos, a mais temida. Para outros, nem tanto, tá? E o que seria a redação do Enem? Ela nada mais é do que um texto escrito em prosa. Ou seja, você tem que escrever o texto de maneira corrida. Você não pode, por exemplo... Espera aí que estou tendo um probleminha aqui. Só um minutinho que estou tendo um probleminha técnico aqui. Tá mudo. Opa, desculpa. Tem gente, acredite, que escreve, por exemplo, pode escrever em um formato de um poema, de uma crônica, e é comum, parece óbvio, mas tem muita gente que não escreve um texto corrido, por isso que há necessidade de escrever o que? Um texto escrito em prosa. E a tipologia textual, qual é? Texto dissertativo ou argumentativo. Atentem a isso, dissertativo, argumentativo. Isso é bastante complexo, porque você tem que expor ideias, você tem que expor informações, mas não pode esquecer o primordial, que é argumentar. Porque se você necessariamente só colocar a sua dissertação, por exemplo, vai parecer confundir com um texto expositivo, que é aquele texto jornalístico, é aquele texto que não tem uma opinião argumentativa crítica. E eu vou explicar depois como criar uma argumentação. É aquela a argumentação seria você dar um posicionamento, um ponto de vista, onde quem lê vai perceber o que você está defendendo, se você defende o lado A ou o lado B, certo? Modalidade de escrita formal da língua portuguesa, tá? Isso é a competência 1. Já desde o início você não pode escrever abreviando PQ. As pessoas ainda colocam, acredite, colocam abreviação em onde não se deve, certo? Assunto do tema ele vai ser de uma ordem social, científica, cultural ou política, certo? Geralmente é social, mas vimos que no último tema ele já foi de uma camada mais cultural, cinema, envolvendo o cinema, tá? E ele tem que ter a tese, certo? Argumentos e uma proposta de intervenção, basicamente, certo? De início é isso. O que é uma tese? Mas o que é uma tese? Alguém sabe aí? Alguém sabe o que é uma tese? Galera, uma tese, aí Mateus fala, uma proposta. Certo. Uma tese, na verdade, ela é uma Opinião. proposta, mas ela é uma opinião, é um posicionamento, é um ponto de vista a ser defendido. Por exemplo, quando a gente fala de um tema relacionado à violência. Suponhamos que a gente fale de um tema relacionado à violência, certo?
Então você vai defender uma tese, um lado A ou um lado B. Apesar de você dar dois argumentos, o seu ponto de vista tem que ser defendido, pessoal. Certo? Vocês serão avaliados por 5 competências primordiais. Certo? Competência 1, demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, como eu já falei. Competência 2, compreender a proposta de redação, como que se cria o texto dissertativo argumentativo do Enem. E aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais. O que é limites estruturais? Você não pode passar das 30 linhas, mas também tem um limite mínimo estrutural. E o texto dissertativo argumentativo em prosa, como eu já falei. Competência 3, essa é muito boa. E se você gosta de ler, você consegue tirar 200 nessa competência, só selecionando o quê? Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. É aquela chamada citação, alusão histórica, certo? Por exemplo, pega uma frase de um autor aí, um tema relacionado à violência, você fala de Thomas Hobbes e contextualiza a importância da contextualização na sua redação. Não é simplesmente colocar uma citação, não é simplesmente colocar uma fala, uma opinião, se você não conseguir adequar ela à sua redação. Apesar dela ser adequável, você tem que saber articular ela na sua redação. Você não pode colocar por colocar. Vou colocar aqui porque a competência 3, ela cobra de pelo menos 2 fontes de opiniões diferentes. Não, não é bem assim. Competência 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. É o chamado recurso coesivo, onde você, através das palavras, dá uma sequência lógica, começo, meio e fim. Onde, ao adicionar uma vírgula, você pode voltar ao sentido anterior. Onde você utiliza recursos como ademais, paradoxalmente, relacionado a isso, em primeira análise, primeiramente, entende? Existe uma série de palavras, eu tenho uma tabelinha aqui que eu vou mandar para vocês no final, que servem justamente para isso, para a gente desenvolver. Não, mas também não é colocar por colocar, você tem que colocar sabendo a importância e o significado de cada palavra. Por exemplo, vai dar uma sequência lógica, por isso que fala de coerência e coesão da argumentação. Alguém falou aqui, não tenho como ver agora. Se puder repetir a mesma mensagem, tá? Isso é a competência 4. Vou falar sinceramente para vocês. As competências mais difíceis de tirar 200 é a competência 4 e a competência 1, certo? Na competência 1, que é a da gramática, domínio formal da língua portuguesa, você pode ter até 2 erros. Você pode, por exemplo, errar, não colocar ou colocar 2 vírgulas onde não tem. Você ainda vai tirar 200, pode ainda tirar 1000. Mas, a partir do terceiro erro, você começa a ser penalizado por isso, entendeu? Você inicia sua redação com 200 pontos na competência 1 e vai subtraindo 40 pontos por erro, certo? Podendo ter até no máximo 20 erros, entende? Por isso que muita gente tira ali os seus 80, 120, porque não se atenta a isso, certo? Competência 5, a gente entende que o tema, ele geralmente é um problema, tá? Então a gente tem que elaborar uma proposta de intervenção que seja possível, pessoal. Deve ser isso aqui que ele pediu. Para tirar essa oculta. A gente tem que elaborar uma proposta de intervenção que seja possível, que seja viável, que seja realizável, que não seja um incrível mundo fantástico. Vou criar uma redação, na proposta de intervenção eu vou criar algo que seja quase impossível ou que seja muito difícil de se realizar. Não é bem assim. Tem que ser algo possível, realizável, respondendo as 5 perguntinhas que a gente vai trabalhar já mais à frente, tá? E na parte da correção da redação, pessoal, ela será corrigida por 2 corretores, certo? Cada avaliador atribuirá uma nota entre de 0 a 200 pontos para cada uma das 5 competências. A soma desses pontos comporá a nota total de cada avaliador, que pode chegar a 1000. A nota final do participante será a média aritmética, ou seja, um corretor pode muito bem dar para você 820 e o outro pode dar 800.
Um corretor pode dar 840, outros 800. Aí a sua média será 820 na redação. É a média aritmética. Você vai somar os dois e dividir por 2, certo? E ainda assim, pode acontecer uma coisa chamada discrepância, que é quando os corretores, eles não têm um consenso. Eles um dá uma nota muito alta, o outro muito baixa, com uma diferença de aí de 100 pontos. Ó. Considera-se discrepância quando as notas atribuídas pelos avaliadores diferem em mais de 100 pontos no total. Por exemplo, um ali dá 900 e o outro dá 800. Aí não pode. Aí vai ter que ter uma alternativa para a gente minimizar isso. Ou obtiverem diferença superior a 80 pontos em qualquer uma das competências. 80 pontos pode penalizar muito. Então, pessoal, a partir disso, vocês vão ter uma nova correção pelo terceiro avaliador. Ó, entre as duas avaliações iniciais, a redação será avaliada de forma independente por um terceiro avaliador sozinho. A nota final será a média aritmética das duas notas totais que mais se aproximarem, tá? Geralmente são as maiores, porque o Enem ele é um exame nacional de ensino médio e ele não objetiva penalizar o aluno, certo? Porque se os alunos do Brasil estiverem tirando uma nota muito baixa, significa que a educação no Brasil está ruim. E não é esse o objetivo de um exame nacional de ensino médio, tá? Não quer dizer que todos os alunos vão tirar notas boas. Não é bem assim, tá? Galera, se atenta a essa parte aqui, pelo amor de Deus. Quais razões para se atribuir nota 0? Quando alguém diz, zerei a redação, o que eu fiz? Primeira coisa é fuga ao tema. E outra bem comum é violar os direitos humanos. A redação, tudo, a partir de agora tem que ser respeitado os direitos humanos, direito à vida, direito à inserção social, tá? Então, é muito comum as pessoas violarem os direitos humanos e zerarem a redação. A sua redação pode estar quase perfeita, violou os direitos humanos, já era. Você vai ser penalizado por isso, tá? E a penalização vai ser bem severa, você vai zerar sua redação, infelizmente vai ser um ano perdido na sua vida, no quesito acadêmico, tá? Relacionado ao Enem. Então vamos prestar atenção a não violar os direitos humanos, respeitar os direitos e as liberdades individuais, certo? Fuga total ao tema, não obedecer a um texto dissertativo argumentativo, às vezes as pessoas colocam um texto expositivo, só expondo, colocando informações e não dá uma crítica, não dá uma opinião, não faz isso. Então a redação ela é um texto dissertativo argumentativo, por assim ser, ela exige que você opine, tá? Extensão de até 7 linhas, isso aqui raramente acontece, eu nunca vi, a pessoa escrever mais de 7 linhas no sistema Braille. Cópia do texto da prova da redação ou caderno de questões. Tem pessoas que pegam isso, tá sem criatividade, não sabe o que vai fazer na hora da redação, copia lá, mais de 8 linhas e zera a redação. Copia mais de 8 linhas do texto sem parafrasear. Não estou dizendo que você não pode. Vamos supor que você não sabe exatamente nada. Não tem saída nenhuma, você vai ter que pegar informações que ali estão na prova de redação, ou até nos cadernos de questão, na prova de humanas, etc. Rafael fala, posso utilizar os dados do texto motivadores? Pode, contanto que você dê informação àquele texto, não é pegar por pegar. Você tem que dar o seu ponto de vista relacionado àquilo. E geralmente você tem que dar dois argumentos. Então, que um você pegue do texto e o outro você adicione de você. Mas, preferencialmente, você tem que mostrar a autoria, certo? Daqui a pouco eu falo mais um pouquinho disso aí quando a gente for ler aqui o texto motivador do Enem do ano passado, tá? Na verdade, 2019. Quais as razões para se atribuir nota 0, né? Continuando, é você desenhar, é você colocar números e sinais gráficos que não tem relação alguma com aquilo, com a redação, certo? Nunca vi, mas vai que alguém escreve o texto aí predominantemente em língua estrangeira. Pode escrever aí, se alguém escrever em inglês ou espanhol, vai tirar 0, né? A correção, na competição, ela cobra escrita formal da língua portuguesa, certo? Não estou dizendo que você não pode colocar frases de outros idiomas, contanto que você contextualize na sua redação e não tenha um limite estruturado ultrapassado. Folha de redação em branco, pessoal. Pessoal, o rascunho, ele não é corrigido. Então, a sua redação, folha definitiva que é corrigida. Então, ela tem que estar preenchida com a sua redação tudo certinho, certo? Texto ilegível, que impossibilita a leitura por dois avaliadores independentes. Cara, tem gente que escreve a letra muito
muito feia. Não vamos cortar o politicamente correto. Escreve uma letra que a gente não consegue ler. Então, suponhamos, você já, por ter uma letra feia que não consegue adequar a redação, você já vai ser penalizado porque vão ter frases que os corretores não vão conseguir ler. Se ele não consegue ler, ele não vai ficar. O que será que essa pessoa quis dizer aqui? Então, ela vai não conseguir ler a pergunta por completa. Depois, no final, eu leio ela, tá? Ele não vai adivinhar o que você quis ler, não vai passar muito tempo. O corretor tem em média de 2 a 3 minutos para ler sua redação, certo? Então, se dois corretores independentes, dois corretores separados, não conseguirem ler sua redação, você vai ser penalizado com a nota 0. Não entendeu nada que você quis dizer, então 0. Mas, se a sua letra for feia, mas der para ler, você vai ser penalizado, obviamente, vai perder nota, porque eles não vão conseguir ler tudo, mas você ainda vai ter nota. Tudo bem? Parte importante que eu chamo de momento bizu, momento de dica, momento importante, momento crucial para a gente. Para efeito de avaliação e de contagem do número de linhas escritas, os trechos que representam cópia dos textos da prova e redação do caderno de questões serão desconsiderados em relação ao total de linhas escritas. Isso é, eu escrevi uma redação ali com 20 linhas, mas 8 eu peguei do texto motivador. Então você não escreveu 20 linhas, você escreveu 12 linhas, porque essas 8 que você pegou não vão ser avaliadas para fins de correção. Se você pegar ela integralmente, sem fazer uma paráfrase, tá? Copiei e colar, o velho Ctrl+C, Ctrl+V. Procure escrever sua letra com letra legível, uma letra que dê para entender, para evitar dúvidas no momento da avaliação. Redação com letra ilegível poderia não ser avaliada, que é a chamada redação nota 0. O título é um elemento opcional, galera. O título ele é opcional. Ele deixa bonito? Pode deixar, mas você ali vai investir uma linha, certo? Naquilo. Vamos supor que você fez a redação. Você gosta de colocar título. Não é obrigado, mas pode somar. Ele não soma positivamente, mas deixa a estilística legal. Eu, particularmente, nunca criei uma redação com título para o Enem. Outros vestibulares já fiz, que cobravam. Mas se você coloca ali um título... Ó, Vitor Manuel, deu para ler aqui. Fala sobre escrever com letra de forma. Não é proibido, mas que nas iniciais, onde for maiúsculo, você dê uma ênfase maior. Tem gente, minha letra é tão feia, não estou dizendo que é o caso, tá? Minha letra é tão feia que eu não consigo escrever sem ser letra de forma na redação. Então você escreve letra de forma, mas você dá um destaque onde for maiúsculo, coloca um pouco maior para o corretor perceber. Certo? Galera, vamos agora falar um pouquinho da competência 1. O que eu tenho que fazer para tirar 200 no domínio formal da língua portuguesa? O nome já diz, você tem que dominar tudo, certo? Pode ter no máximo 2 erros. Se você dominar, escrever bastante nessas 30 linhas, não demonstrar erros acima desses 2, você consegue tirar muito bem ali seus 200 pontos. Que é o quê? Você vai tirar 200 pontos, que é demonstrar excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro. Desvios gramaticais ou de convenções de escrita serão aceitos somente com excepcionalidade e quando não caracterizarem reincidência. É os 2 erros que eu falei. Você pode ter 2 erros, certo? Pode colocar uma vírgula em um lugar que não tem ou esquecer um acento, certo? Beleza, esses 2 erros não vão ser contabilizados, mas a partir daí, do terceiro erro, você começa a perder ponto, certo? E outra, vamos supor que você erra, por exemplo, regra de acentuação ali na paroxítona. Você erra regra de acentuação de forma geral. Poxa, eu errei 7 vezes o mesmo erro. Será que eu vou perder 7 vezes essa nota? Não. Ele vai entender que aquele assunto particular ali você não entendeu. Então você vai ser penalizado uma única vez. Mas, relacionado a outro assunto da língua portuguesa, vamos supor ali, uso dos sinais de pontuação, aí já vai ser um novo erro. Se você errar 3, 4 vezes, ele vai penalizar uma única vez, porque ele entende que aquele assunto você não aprendeu. Beleza? Vamos continuar aqui. 160 pontos. Demonstrar bom domínio da modalidade de escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro com poucos desvios gramaticais e de convenções de escrita. É o menos comum, né? Na verdade, são os que escrevem muito bem e tiveram poucas falhas ali. E o comum, de verdade, a média é as pessoas tirarem entre 120 e 80, infelizmente.
Vai tirar 120 na competência 1, aquele que demonstrar domínio mediano da modalidade de escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro, com alguns desvios gramaticais e de convenção de escrita. Ali já ultrapassou um limitezinho estabelecido pela banca, ele já vai tirar essa nota. 80 pontos. Domínio insuficiente da modalidade de escrita formal da língua portuguesa, com muitos desvios gramaticais diferentes, né, como eu já expliquei, de escolha de registro ou de convenção de escrita. Não vou nem passar de 40, porque eu sei que ninguém vai tirar abaixo de 120, tá? Espero. Competência 2, pessoal. É compreender a proposta de redação do Enem, especificamente, e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Vocês vão ter as 30 linhas, não adianta escrever 31 a 32, certo? Você vai tirar 200 pontos se você desenvolve o tema por meio de argumentação consistente, você defende aquilo ali até o fim, a partir de um repertório sociocultural, produtivo e apresenta excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. Você vai conseguir selecionar várias partes para desenvolver sua competência 2. Para tirar 160 nessa competência 2, você vai ter que desenvolver o tema por meio de argumentação consistente e apresenta bom domínio do texto dissertativo argumentativo com proposição, argumentação e conclusão. Mas ainda assim você significa que você ainda não domina plenamente o texto, certo? É possível tirar 200 nessa competência treinando muito, entendendo que o texto conversa com o texto. Isso é, a introdução conversa com o desenvolvimento, que conversa com a conclusão, que a conclusão reafirma o que teve na introdução. Eu vou explicar isso já na parte do final, tá? Que eu chamo de esqueleto de redação. 120 pontos, desenvolve o tema por meio de argumentação previsível, isso é, senso comum, que muita gente vai falar o que é óbvio, e a redação ela não quer o óbvio, ela quer que você detalhe de forma diferente da maioria, que você dê argumentos, contribua de uma forma mais importante. Não seja a média, seja acima da média, para você tirar isso. E apresenta o domínio mediano do texto dissertativo argumentativo, aquele que ainda conversa ali entre o texto expositivo e o argumentativo, não dá tanta ênfase na sua tese, com proposição, argumentação e conclusão. Pessoal, a galera tá saindo aí, mas vamos continuar, tá? Não tem problema, a gente fica. Competência 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Que ponto de vista é esse? É a sua tese. Você vai ter que utilizar mecanismos para defender sua tese em toda a sua redação, certo? E você vai tirar 200 pontos nessa competência se você apresentar informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto de forma consistente e organizada, configurando a autoria. O que seria essa autoria? É você pegar informações, fatos e opiniões de outras pessoas, obviamente citações, alusões históricas, e saber relacionar o seu tema, contextualizar e mostrar, olha, eu peguei essa citação, mas eu sei o que eu estou falando. Eu tenho autoria, eu que escrevi isso, certo? Você vai tirar 160 pontos nessa competência se você apresentar informações, fatos e opiniões relacionados ao tema de forma organizada, com indícios de autoria. Você tem indícios de autoria, mas ainda não está claro que você defendeu aquilo desde o começo. Em defesa de um ponto de vista, você vai tirar 120 nessa competência se você apresentar informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, certo? Limitados aos argumentos do texto motivador. E você só pega ali do texto, me inspirei no texto, vou pegar aqueles dados ali e não vou defender ele com autoria. É aí que o colega Rafael perguntou se pegasse os textos motivadores teria problema. Não tem problema, mas você tem que ter autoria de alguma maneira. Se você pegar só as informações dos textos motivadores, possivelmente você vai tirar esses 120 aí, porque se você não conseguir demonstrar aos corretores que você, apesar de ter pego aquela citação do texto, aquele dado dali, você não teve autoria. Você tem que ter autoria pegando aquilo ali, principalmente. Competência 4, né? Que é aquela do recurso coesivo, como a gente já falou, e vamos destrinchar ela aqui mais detalhadamente.
Você vai tirar 200 se você articular bem as partes do texto com coerência, com coesão, com ordem. Eu já falei, a redação conversa com a redação. A introdução conversa com o desenvolvimento, que conversa com a conclusão, que tem que ter uma sequência cronológica, lógica, certo? Articula bem as partes do texto e apresenta repertório diversificado de recurso coesivo. É utilizar aquelas palavras para complementar ademais, paralelo a isso, paradoxalmente, entretanto, outro sim, enfim. Palavras que vão substituir palavras de senso comum, palavras que vão acrescentar sentido lógico, coerência. Você vai tirar 160 pontos nessa competência se você articular as partes do texto com poucas inadequações. Isso é, se você, às vezes, se você erra uma vírgula, ela pode alterar o sentido do texto, certo? E se ela altera o sentido do texto, ela perde coesão, ela perde coerência. Você vai perder na competência 1 e, consequentemente, você vai perder na consequência 4, certo? Por exemplo, violência não é crime. É diferente de violência não é crime, entende? Que a vírgula pode mudar totalmente o sentido da frase e você vai perder ponto na competência 1 e na competência 4 se você não se atentar a isso, certo? Não é sempre que você colocar ou deixar de colocar uma vírgula vai perder ponto na competência 4, só se ela perder o sentido lógico, entende? Você vai tirar 120 pontos se articular as partes do texto de forma mediana, com inadequações e apresentar repertório pouco diversificado. Você tem ali um repertório mais ou menos, certo? Mas você desenvolve ele, beleza? Mas tem como trabalhar isso e conseguir ter esses 200 tranquilo, tá, pessoal? No mínimo 160 treinando. Eu acredito que se vocês treinarem a partir de agora, criando, por exemplo, mais redações, utilizando e sabendo principalmente o significado de cada recurso coesivo, o que significa ademais, o que significa paradoxalmente, o que significa entretanto, entende? É saber o significado para poder colocar ele na frase, não é colocar por colocar. Competência 5. Essa aqui, ela é muito temida pelo pessoal, porque ela exige... Lembra lá que o tema é um problema? Então, se é um problema, naquele momento, ela exige que você solucione esse problema. E como que seria essa solução desse problema? Você vai ter que apresentar cinco principais respostas. Eu vou falar mais adiante, tá? Mas cinco principais respostas para resolver de forma possível esse problema. Você vai tirar 200 pontos se você elaborar bem a proposta de intervenção detalhada relacionada ao tema e articulada a discussão desenvolvida no texto. Desenvolvida no texto. Então, isso é a redação, como eu já falei, eu vou repetir mais umas 5 vezes. Ela conversa com a redação. A introdução conversa com a introdução, conversa com o desenvolvimento, que conversa posteriormente com a conclusão, certo? Isso é, eu vou ter que dar uma proposta de intervenção para o problema, abordando aspectos que eu trabalhei lá em cima no meu desenvolvimento, principalmente o que eu chamo de D1 e D2, desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. Há quem coloque 3, mas mais simples e mais comum são 2 desenvolvimentos. Você vai tirar 200 se você elaborar bem a proposta de intervenção detalhada, relacionada ao tema e articulada à discussão de desenvolvimento. É fácil de se tirar, certo? Não é difícil tirar 200 pontos nessa competência, contanto que você treine e saiba a função de cada ente regulador. Elabora bem a proposta de intervenção relacionada ao tema e articulada ao desenvolvimento do tema. 120 você vai elaborar de forma mediana a proposta de intervenção relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto, tá bom? Acredito que muita gente tem dificuldade nessa e a gente vai abrir um momentinho para essa já. Que agora. E aí? Sendo a proposta de intervenção o momento possível de solução daquele problema, então você naquele momento nada menos é do que a pessoa que vai apontar. É assim que a gente vai resolver esse problema, certo? Isso seria como se naquele momento você tivesse o poder de definir o que seria feito, certo? Para resolver o problema. E para isso, já que você vai ser esse manda-chuva, você vai ter que colocar uma solução possível, viável e concretizável. Isso é, você vai ter que informar o que é possível para apresentar, para solucionar. Quem vai executar? Quem é o órgão? Quem são
as pessoas públicas ou privadas que vão fazer isso, como que vai ser possível viabilizar essa proposta de intervenção, qual o efeito, qual o motivo, para que a gente vai fazer isso. Tem gente pedindo para entrar. Ela disse que aceitou aqui, tá? Qual o efeito da gente fazer isso? Que outra informação pode ser acrescentada para detalhar a proposta? Hein, pessoal? Galera, decora, anota. Chegou na prova de redação, você vai fazer o quê? Vai anotar essas 5 coisas antes de começar a redação. O que fazer, quem fazer, como fazer, para que fazer e um detalhamento. Anota elas. Eu sempre anoto assim que eu chego na redação, eu anoto primeiro elas, que assim eu não esqueço. Você já vai formar o seu esqueleto. Você já disse, minha proposta de intervenção tem que resolver, tem que dar essas 5 soluções. Quem, o que, como, para que e um detalhamento, certo? Não esqueça, se você resolver essas 5 de forma lógica e possível, 200 pontos na mão. Tudo bem? Vamos lá, vamos dar um exemplo. Violência, né? A galera vai colocar lá que cabe ao poder judiciário, ao poder legislativo. É clichê, mas é válido, entende? Obviamente, se você foge do senso comum, sua nota é maior. Nas outras competências, na competência 2 principalmente. O que fazer? Ah, cabe ao poder executivo, juntamente, enfim, depende do tema, você vai adequar. Por isso que eu coloco aí já os 3 poderes na proposta de intervenção. A introdução do Enem, galera, começar é mais difícil, né? É complicado, mas com treino isso se torna um pouco mais fácil, tá? É uma parte de elevada importância que tem a obrigação de introduzir o tema, beleza? Tem gente, galera, que aprofunda demais na sua introdução e acaba ficando sem argumento para se colocar nos desenvolvimentos. E a conclusão, entenda a conclusão como um trailer, um spoiler. Aí você vai dando aquele trailer, aquele spoiler para o corretor ler e dizer: ó, gostei desse trailer, vou continuar aqui na sua redação. Então, ela é um spoiler do que vai vir adiante, não pode ser aprofundado. Já viram um trailer aí, uma curta-metragem? Não tem, né? Não seria lógico, não seria um trailer. Existem 2 tipos de introdução, importante. A introdução de causa e consequência. O que se é um problema, qual a causa desse problema e qual a consequência ele gera na sociedade, no país, nas pessoas, certo? Beleza? E a introdução de 2 pontos, que aqui eu gosto de usar e é uma das mais fáceis, né? É, por exemplo, você falar de um lado, de outro lado, dar 2 pontos de vista, os 2 lados da moeda. Por exemplo, de um lado vemos a violência crescente na população brasileira. Por outro ponto de vista, por outro lado, vemos a ineficiência estatal, vemos a corrupção fazendo com que outros problemas sociais sejam gerados. Então, é a redação de 2 pontos de vista, certo? Entenderam até aqui, pessoal? Tá safo até aqui, né? Tá tranquilo, né? Vou dar prosseguimento, tá? Ninguém falou nada. Edivan, posso passar sim, certo? Esse slide, eu criei ele baseado na cartilha de redação do Enem. É todo baseado, atualizado nesse Enem agora. Tudo que eu estou falando aqui não é desatualizado não, é tudo para esse Enem, certo? Tem informações que mudaram em comparação com o Enem passado, 2019. Então, ele é atualizado e eu vou passar para vocês. E qualquer dúvida, podem falar, tá? Vai ter um momento especial para dúvidas, eu quero que vocês não fiquem acanhados, certo? Eu já estive onde vocês estão, sou aluno como vocês, entendo as dificuldades. Pode ser que vocês tenham vergonha de falar, não tenham momento de aprendizado, momento de errar. Por mais que a dúvida pareça boba, não existe dúvida boba, mas você tem que tirar, tá bom? Esse momento é para isso e os soluções ambientais que proporcionou para a gente, tá? Introdução da redação do Enem. O que
que eu tenho que colocar? Eu não entendo, não consigo criar. Será que eu tenho que criar uma redação assim, de qualquer jeito, só para adicionar informações, para depois eu aprofundar? Não. Você tem que ter uma lógica, uma sequência. A redação, ela conversa com a redação. Então, o que obrigatoriamente tem que ter na redação? Tem que ter uma tese, e por tese a gente já aprendeu que é um ponto de vista, um posicionamento, certo? Sobre algo, certo? Você vai falar, vai, através de palavras na terceira pessoa, demonstrar ser favorável ou não a um tema, demonstrar defender ou acusar um tema. Entenda que naquele momento você é uma espécie de advogado, uma espécie de juiz da redação, certo? A redação, ela pode ser de 2 pontos, mostrando a problemática, né, 2 pontos de vista, e de causa e consequência. Pode ser dos 2 modos, vocês não vão ser penalizados. Às vezes você pode falar, não, eu prefiro criar uma redação de causa e consequência porque eu me atrapalho ao defender minha tese colocando 2 pontos de vista, eu posso me confundir ali. Beleza? O que enriquece, o que deixa a redação mais valorada? Primeiro ponto a ser citado informações, demonstrar conhecimentos de outras áreas. Sociologia, filosofia, direito, psicologia, geografia, dados estatísticos, enfim, tudo isso vai importar na hora da sua redação e conta, certo? Por isso tem que estar antenado às atualidades do mundo. Alusões históricas, aí o nosso amigo Rafael vai ensinar história para vocês. Vocês podem pegar alguma informação que ele dá e utilizar na sua redação, ou informações que vocês já saibam. Já estudei isso aqui, já pesquisei sobre isso, Guerra Fria, ali desenvolvimento, você pode estudar ali, colocar guerras mundiais, certo? Pode colocar ali governos no Brasil, enfim, tudo que seja adaptável à sua redação. A citação você não vai colocar por colocar, ela tem que fazer um sentido, uma coerência, uma lógica, tem que ter um nexo, certo? Esqueletos da introdução. São elementos, né, que você pode colocar. Eu particularmente já tenho o meu criado, né, mais ou menos um desses dois aí. E você pode colocar uma alusão histórica no começo, certo? Seguida de uma tese e colocar o argumento 1 e argumento 2. Se posteriormente eu falar A1 é argumento 1, tá, pessoal? Que deve ser colocado na introdução. E A2 é argumento 2, que também deve ser colocado na introdução. Você pode, não consigo, eu não entendo muito, não tenho uma citação em mente, então vou colocar mais simples. Vou criar uma tese, um argumento e outro argumento. Se você criar assim, isso é redação de 2 pontos, tá? É possível, pessoal, não tem problema, tá? Mas ela deixa a redação rica quando você tem uma alusão histórica, uma citação no começo e uma no desenvolvimento ou outra no final, tá? Você não pode ter, por exemplo, numa citação, numa introdução, colocar 3 citações. Cadê a autoria? Você está pegando a redação e está preenchendo com pensamentos de outras pessoas apenas. Não é bem assim. Você tem que colocar, mostrar autoria, posicionamento, certo? Tem que mostrar. Eu entendo, não sei. Não sou uma máquina que só sabe reproduzir o que os outros dizem. Eu entendo, eu penso. O desenvolvimento, parte importante, certo? Que nada mais é do que a continuidade da sua introdução. Se na introdução tem o objetivo de aprofundar o que foi dito na introdução. Se na introdução eu disse mais ou menos, dei aquele spoiler, aquelas dicas do que seria, né? Aquele bisuzão do que seria a minha redação. Aqui eu vou aprofundar. Divide-se normalmente em 2 argumentos, podendo ser 3, menos comum. Eu tenho a obrigação de dizer que pode sim escrever por 3 argumentos. Só que eu particularmente não recomendo por ser mais difícil, certo? Por ser mais complicado, mas eu já criei, não recomendo. Mas se você diz, não, eu me garanto criar uma redação de 3 argumentos, tranquilo. É com você. A1, a gente vai chamar de A1, é o argumento 1, que vai ser posto na introdução. O A2 é o argumento 2, que vai ser posto na introdução, aqui eu repeti, né? Desenvolvimento 1, que é o chamado D1, que vai ser aprofundado, vai aprofundar o argumento 1. D2 vai aprofundar o argumento 2. O que é isso? A1 e A2. Vinícius, fala sobre como deixar o texto fluido no desenvolvimento bem coeso. É isso, cara. É você aprofundar o que foi dito na introdução. Por exemplo, você vai usar um parágrafo completo para aprofundar o que você falou
Em um dos argumentos, você vai usar um parágrafo completo, vai colocar informações, fatos, opiniões, vai selecionar ideias, e depois você vai ter que, selecionando ideias, dar seu posicionamento crítico, certo? Entende? Se você conseguir estruturar dessa forma que está aqui no slide, você consegue tirar no desenvolvimento uma boa nota. Porque tem uma sequência lógica. O desenvolvimento 2, eu vou aprofundar o argumento 2. Ele é exclusivo para eu aprofundar o argumento 2. Eu não posso voltar lá para o argumento 1, porque eu já tive o desenvolvimento 1 para aprofundar o argumento 1. Certo? Restou alguma dúvida aí? Você que perguntou? Vamos dar prosseguimento então, tá? Eu não estou conseguindo acompanhar aqui as mensagens, tá? Mas depois no final, dou uma olhadinha aí, minha assistente vai explicar para vocês. E se a pessoa não consegue desenvolver o D1 e o D2, fugiu aqui. Deixa eu tentar ver aqui a mensagem que achei que ela ia ser válida. E se a pessoa não consegue desenvolver o D1 e D2, tem muitas ideias na cabeça e não consegue organizar. Você é Stephanie. Stephanie, é importante criar o esqueleto da redação, entende? Porque assim você vai dizer, através do esqueleto, isso aqui vai ser meu braço da redação, isso aqui vai ser meu outro braço, isso aqui vai ser o tronco e isso aqui vai ser o corpo. Então você vai ter que criar. Isso aqui vai ser o D1, isso aqui vai ser o D2, que já está exposto no A1, que já está exposto no A2. No final eu vou responder mais essa sua pergunta, tá? Ela é importante e válida. Por favor, se eu não lembrar, você me manda ela novamente. Citações, a pessoa que gosta de buscar informações de outros lugares. Manu, deixa eu ver aqui, Manu, o que você mandou. Em relação ao D1 e D2, fica muito contraditório botar, por exemplo, no D1 questões negativas e no D2 questões positivas. Muda, não. Na verdade, é isso que você tem que fazer. É exatamente isso, é mostrar os dois pontos da moeda. Entende, Manu? É mostrar os dois pontos da moeda, mas sempre defendendo um que é a sua tese. Entendeu agora? Seu ponto de vista tem que ser estruturado. Apesar de mostrar os dois lados da moeda, você tem que defender o seu ponto de vista, a sua tese, o que você colocou na sua redação, na sua introdução. Você respondeu perfeitamente. É isso que você tem que fazer. Colocar pontos negativos e positivos, mas tem que defender um, certo? Pode sim, pode me enviar depois, tá bom? Citações, pessoal. Citações são falas, frases e pensamentos de autores notórios e importantes. As citações dividem-se em duas, citação direta e citação indireta. Você sabe o que é uma citação direta ou indireta? Já ouviram falar de citação direta, indireta? O nome já diz como é. Sim. Pronto, né? Já ouviu falar. A galera já tá antenada, essa galera é muito escritura. Laudiane diz que não. Certo. Vitor diz que não sabe o que é uma citação direta. Pessoal, citação direta é aquela que você pega integralmente a frase do autor, a citação. Você não muda nada, é o chamado Ctrl+C, Ctrl+V. Você pega uma citação e do jeito que ela foi falada pelo autor, você coloca ela na sua redação. Beleza? É a citação direta. A citação indireta é aquela que você pega a sua citação do autor lá, um autor que você gosta, que você acha que é plausível a sua redação, e não coloca, por exemplo, ela só por colocar, entende? Você coloca contextualizado, coloca a sua opinião, coloca seu ponto de vista naquilo, certo? Você modifica. Edivan, mas copiar e colar não seria plágio? Aí que tá, você vai ter que colocar o nome do autor. Na citação direta você tem que colocar quem escreveu, na citação direta você tem que colocar quem escreveu, certo? Você não vai pegar uma citação aí de Thomas Hobbes, por exemplo. O homem é o lobo do homem e não colocar nada. Isso vai dar a entender que foi você que escreveu, mas o autor sabe que não foi você, porque ele tem um espaço, ele vai pesquisar se você escreveu ou não, entende? Quem é o autor dessa frase? Na citação indireta, não há uso de aspas
Se você parafrasear ela muito, não é necessário utilizar aspas, certo? Mas que é recomendável, porque a partir dali vai ficar mais claro que você está colocando uma citação. Mas você, por exemplo, no início já disse, segundo o pensamento do filósofo, aí coloca o nome do filósofo, aí você coloca, parafrasear a citação, não precisa, tá bom? Mas se você for citar indiretamente, segundo Thomas Hobbes, o homem é o lobo do homem, aí tem que ter, obrigatoriamente tem que ter suas aspas ali para demonstrar que você está pegando uma citação e é aquela parte da sua citação. Tranquilo, pessoal? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui no chat. Deixa eu ver. Acho que é Gabriel. Gabriel Vidal. Se eu fazer uma citação, eu posso colocar só com aspas? Cara, você está falando, se você criar uma citação, se você próprio criar uma citação, não vai ser necessário colocar aspas se a citação for sua, for você criar. Mas que na redação não é interessante, sei, né? Talvez você seja um escritor, você já tenha alguma coisa publicada, mas não é interessante você colocar uma citação sua, porque você tem que selecionar ideias de outras pessoas e através daquelas ideias você desenvolver seu tema, seu texto, sua redação, entende? Então, deixa eu acompanhar aqui o chat, pessoal. Se eu fizer uma... aí vem Stephanie e fala, segundo o filósofo Thomas Hobbes, o homem é o lobo do homem. Exatamente, Stephanie. Muito bem falado por você. É isso aí, a gente já vai aprofundar nessas partes aí, tá? Dúvidas sobre citações? A hora é agora. Se não tem, dou-lhe Sim, sim, uma. eu tenho uma. Mário, Desculpa. pode falar, Mário. É, eu posso iniciar uma introdução com uma citação? Introdução pode. Não é recomendável iniciar tipo, as primeiras palavras do desenvolvimento ser uma citação. Mas na introdução você pode. E eu vou lhe mostrar a redação nota 1000 que usou isso, tá? Tranquilo? Mas, Obrigado. obviamente, contextualizando. Professor, também tem Vitor, tá horrível o seu som, Vitor. alô? Alô, dá pra escutar agora? Acho que seu fone deve estar quebrado, cara. Eu vou mandar no chat, então. Pode enviar. Aí vem aí Edivan. Antes de citar alguma frase de alguém, é preciso colocar dois pontos. Espera aí que alguém saiu aí tá pouquinho. É preciso colocar dois pontos antes das aspas? Não, você não precisa colocar dois pontos, tá bom? Você vai separar por aspas. E após aquela aspas, você pode colocar uma vírgula ou um ponto final, dependendo se você vai continuar a ideia do autor, tá bom? Os dois pontos aí, nesse caso, seria para uma explicação de um tema que pode ser substituído pelaquela barrinha. Você fala, desculpa, brevemente sobre algo e você quer aprofundar aquilo, você coloca dois pontos, ou coloca aquela barrinha que vai significar que você está explicando. Vai deixar claro, através desse sinal de pontuação, que você está explicando o que você falou anteriormente, certo? E na conclusão, Vitor Manuel fala, e na conclusão, posso utilizar citação? Pode. Contanto que a citação tem que ser relacionada ao que você já disse anteriormente, compreendeu? Ela tem que fechar a ideia, da, da introdução. A principal responsabilidade da conclusão é essa, fechar a ideia da introdução e dar a proposta de intervenção. Antes de você resolver o problema, você tem a segunda tese, que eu chamo particularmente de fechamento de tese. Você vai continuar as ideias da sua introdução. Fechar. Por exemplo, um tema relação da violência. Eu falo de violência porque eu gosto de estudar a área da violência, viu, pessoal? Vocês podem falar outro tema aí porque a gente cria exemplos dele. O tráfico de drogas. Aí na introdução eu disse lá que o tráfico de drogas era um problema atual no Brasil. Beleza. Aí na minha conclusão, na minha segunda tese, no meu fechamento de tese, eu tenho que colocar. As primeiras palavras que eu tenho que colocar por exemplo, o tráfico de drogas é um problema que deve ser combatido no Brasil. Concordei com o que eu disse anteriormente.
entendeu? E concordando assim, aí através daí eu posso citar posso dar citações, compreendeu? A conclusão tem o objetivo de fechar a tese da introdução e dar a proposta de intervenção, beleza? É todo um esqueminha, todo um esqueleto, toda uma receita a ser estudada. Stephanie, depois da... Deixa eu acompanhar aqui no chat que saiu. Depois da citação e as aspas, eu boto ponto ou vírgula para fazer a reflexão. Você pode colocar para fazer a reflexão você vai colocar vírgula. Você colocaria ponto se você, através do seu pensamento, fechasse com a ideia do pensamento do autor, certo? Aí você colocaria ponto, que significa o quê? Acabou. Fechou o assunto. Mas, se você continua com aquele assunto, aí você coloca uma vírgula, que significa o quê? Uma pequena pausa. Entendeu aí, Stephanie? Alguém tem mais essa dúvida? Vitor fala, eu gosto de citar filmes e música. É complicado, cara. Porque é possível. Nessa última tema de redação, vi muitos que citaram Cine Hollywood, etc. Mas é complicado, entende? Você tem que dominar bastante aquilo e não pode ser mal visto pelo corretor. É mais recomendável você fazer citações, entende? Mas se for uma música de caráter excepcional, por exemplo, uma música popular, uma música que muita gente conhece, tranquilo. Eu ia citar o Cine. Teve muita gente que citou o Cine. Tranquilo, dando continuidade aqui. Paráfrase. Como eu já falei, são interpretações suas ou de outras pessoas, né, referentes a uma frase, citação, etc. Significa a reprodução parcial. Olha, eu estou pegando a ideia desse cara, mas pegando a ideia dele, eu estou colocando a minha ideia baseado nisso, no que eu penso relacionado à fala. Estou contextualizando, não estou Ctrl-C, Ctrl-V. Não estou pegando, copiando e colando simplesmente. Estou entendendo, eu entendi que é isso e vou colocar isso. Então, é o que você faz na redação. Tá? Muito cuidado para na hora de pegar uma citação, esquecer o nome do autor e dar a ideia de que você escreveu aquilo, porque é plágio. Sendo plágio é crime e posteriormente você pode ser penalizado na sua redação, certo? Eu não sei. Vocês estão vendo o slide aí, pessoal? Pode responder isso aí? Sim. Pronto, Sim. obrigado. Eu não sei como que eu faço uma citação, de onde eu vou pegar citações. Meu Deus, eu tô confuso, não aguento mais, nem... Calma, respira, a gente está aqui para ajudar vocês. As redações podem ser filosóficas, sociológicas, aí vem a área da sociologia, da antropologia, da ciência política, psicológicas. Já vi muita redação nota 1000 com teses falando da psicanálise, certo? História, que você vai utilizar ali uma alusão histórica, um fato, um acontecimento muito importante que se relaciona ao tema, certo? Eu vi bastante, não sei se vocês já pesquisaram, assistiram alguma coisa relacionada a Esparta, Troia, as guerras lá. Já estudaram isso aí? Sim, a Rebeca fala que sim. Então, imagina aquelas pessoas ali que eram criadas para serem soldados, certo? Aí nasce uma criança deficiente, por exemplo, nasce sem os braços, certo? Então, essa criança não serve para ser soldado, entende? Então, naquela sociedade, certo? Naquela sociedade, as crianças eram eliminadas. Então, isso aí, você pode contextualizar esse acontecimento para colocar na sua redação, entende? Contanto que você não viola os direitos humanos, você vai mostrar que a galera violar os direitos humanos e que você tem que mostrar que isso é um absurdo, que não pode ser tolerado. Aí você vai se assemelhar, dizer que isso mais ou menos ocorre aqui na sociedade. Quando a gente, por exemplo, exclui deficientes físicos, deficientes auditivos e etc. Deu para compreender isso aí, pessoal? Deu para compreender? Sim. Pronto. As citações podem ser geográficas, né, como eu falei, jurídicas. A galera gosta muito, principalmente a galera que quer fazer direito, as pessoas que estão estudando para aquela área, gosta de citar a Constituição, tranquilo. O artigo, eu aconselho vocês, a partir daqui, anota aí no seu caderno, lê o artigo 5 da Constituição Federal. Pode anotar aí.
porque ele é primordial e muito importante na sua redação. O artigo 5 ele fala basicamente dos direitos e deveres individuais, coletivos, direitos fundamentais de forma geral. E quem estuda direito passa um semestre só estudando isso, tá? Quem for cursar direito, que pretende cursar direito, vai estudar bastante isso e já dá uma olhada porque pode lhe ajudar na hora da redação, porque vai mostrar um diferencial. Poxa, esse aluno está no ensino médio, mas ele entende do artigo 5º da Constituição. Positivo, certo? Você vai citar filmes, séries, fatos recentes que causaram repercussão, por exemplo, casos polêmicos que acontecem aí, que se relacionem ao tema, você pode. Eu deixei por último porque particularmente não recomendo. Ai, deu uma pulada danada aqui. Não recomendo, mas se você se garante, é possível, tá bom? Exemplos de citações, né? Trouxe duas comuns, porque meu objetivo, três na verdade, meu objetivo não era encher vocês de citações, porque cada um tem que colocar a citação que deseja, busca ali uma citação para a saúde, busca ali uma citação para segurança, uma citação para educação, uma citação para, de forma geral, tá bom? Porque assim, se eu der aqui, todo mundo vai copiar praticamente as mesmas citações, e aí vai ficar complicado, todo mundo com o mesmo pensamento, tá? Mas vocês depois pesquisam, anota aí, pesquisar citações, aí pesquisa uma citação filosófica, coloca aí 3 citações filosóficas, 3 citações sociológicas, 3 alusões históricas relacionadas a cada tema, e decora, é para decorar, isso é importante, pessoal, vai cair na sua prova de redação. Vamos lá. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Isso aqui é o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. É uma declaração vinda do direito externo, certo? Que é válida porque foi aprovada por uma convenção internacional. Logo, ela é adicionada ao sistema jurídico brasileiro. Então, o que está escrito aqui na Declaração Universal dos Direitos Humanos é válido à norma do direito brasileiro, é direito também, é lei, tá? Outra frase é: a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Eu cito essa constantemente nas minhas citações, ela é muito boa, muito boa, muito boa, certo? Porque antes de punir, tem que se educar. Contextualiza ali na sua redação como que você pode fazer. Coloca, por exemplo, ela na sua introdução e fala, contextualizando, né? Parafraseando, de acordo com o pensamento de Nelson Mandela, a educação é o mecanismo mais poderoso, mais importante, mais eficaz para mudar o mundo. E dessa forma, cabe. Aí você vai aprofundar ali, né, nos seus desenvolvimentos, tá? Ou a frase de Thomas Hobbes: o homem é o lobo do homem, tá? A gente vai estudar sociologia, né? Vocês vão estudar comigo. E eu vou falar um pouco dos autores aí, eu vou dar uns spoilers de citação para você, principalmente citações sociológicas, né? Da área da sociologia, antropologia e ciência política. Tranquilo? Momento bizu, eu chamo momento de dica, né? Bizu, na verdade, significa uma dica, um ensinamento, uma coisa muito importante. Siglas de órgãos devem obrigatoriamente ser maiúsculas, tá? Por exemplo, Ministério da Saúde é um nome próprio de um órgão, então é M e o S maiúsculo. Ministério da Cidadania. Eu já corrigi muita redação, inclusive do grupo de vocês, que as pessoas esqueciam isso. E não pode esquecer, é importante, se esquecer vai perder ponto, tá? Então, é simples, mas você tem que gravar. É um nome próprio. Grava aí, nome próprio. Você não vai colocar o nome de uma pessoa em minúsculo. É o nome de um órgão público, tá? Até aqui, tudo bem, pessoal? Tranquilo, né? O objetivo da gente é realmente esse, é enxugar, é correr com o tempo para a gente aprender direitinho, tá? Não é necessariamente demorar. Na verdade, vocês demorariam, por exemplo, 15 dias para aprender a criar uma boa introdução, tá? Mas a partir daqui, nosso objetivo vai ser
aprender a escrever com essas regras básicas e importantes e cruciais, que através delas vocês já conseguem tirar. Mas escrever, não saiam dessa aula, não saiam desse momento sem anotar, sem escrever, sem praticar, porque você vai ter que massificar aqui, malhar seu cérebro. Vocês têm que fazer isso posteriormente, tá? Muitas pessoas se confundem com as atribuições dos três poderes. É estável e é muito bom. A Catarina fala, vai corrigir a redação essa semana? Eu vou corrigir hoje. Quem me manda a redação hoje, eu vou corrigir. Hoje é o único dia que eu tirei só para as soluções, tá? A partir de amanhã já não vou conseguir corrigir a redação do pessoal. Aí só no dia da aula, tá? Porque o dia de hoje foi exclusivamente para vocês. Abdiquei de tudo só para estudar com vocês hoje, tá? Aí vocês mandam, eu vou corrigir, eu prefiro mandar áudio, tá? Eu vou explicar cada competência, eu vou explicando em cada parte onde dá para você melhorar, onde eu notei erros, onde eu gostei, entendeu? É assim que eu crio a correção da redação de vocês, semelhante como os professores me ensinaram, tá? Os três poderes são executivo, nome, função de executar, administrar. Legislativo tem a função de criar leis, certo? Legislar. Judiciário tem a função de julgar as leis criadas pelo legislativo, tá? Cuidado para não confundir a atribuição de um e de outro, certo? Por exemplo, quando eu for colocar lá, cabe ao poder legislativo inicial, as iniciais em maiúsculo, tá? Não esqueçam desse bizu aqui, esse bizuzão aqui para vocês. Então vamos dar uma lida no tema, né, da redação, nos textos motivadores. Algumas pessoas acho que nunca viram, né? Até algumas pessoas que estão aqui presentes nunca viram como que o Enem vai cobrar. Então vamos ler detalhadamente para não se confundir, para não fugir ao tema, tá bom? Aqui tem instruções básicas, tá, pessoal? Eu não vou gastar tempo lendo isso. Depois vocês dão uma olhada. Eu vou disponibilizar esse slide caso vocês desejam. Texto 1. Geralmente o Enem ele traz 3 textos, sendo 2 textos escritos e um texto não verbal, uma linguagem não verbal, tá? Texto 1. No dia da primeira exibição pública de cinema, aí ele coloca ali a barrinha para explicar o dia, né? Falar qual foi o dia. 28 de dezembro de 1895, aí ele fala o local, em Paris. Um homem de teatro trabalhava com mágicas. Aí ele cita quem é esse homem que trabalhava com mágica. Georges Méliès. Foi falar com Lumière, um francês, um dos inventores do cinema. Queria adquirir um aparelho. E Lumière desencorajou-o. Disse-lhe ao cinematógrafo não tinha o menor futuro com o espetáculo. Era um instrumento científico para reproduzir o movimento e só poderia servir para pesquisas. Mesmo que o público no início se divertisse com ele, seria uma novidade de vida breve, logo cansaria. Lumière enganou-se. Com essa estranha máquina, os cientistas virou uma máquina de contar histórias. Aí ele cita aí, dá para perceber que não está na língua formal da língua portuguesa, né, pessoal? Porque é o ano aqui, 1993. Não sei se vocês estão vendo o momento que esse texto foi escrito. Não quer dizer que ele não está na língua formal, não está obedecendo o padrão da língua portuguesa. Quer dizer que nesse ano aqui, 1993, estava. A língua portuguesa ela passa por modificações, por reformas ortográficas, e aqui por isso que a gente vê histórias, histórias para enormes plateias, de geração em geração, durante já quase um século. Tá? Essa é uma conversa que ele está explicando de onde veio essa conversa. Texto 2. Edgar Morin define o cinema como uma máquina que registra a existência e a restituiu como tal, porém levando em consideração o indivíduo, ou seja, o cinema seria um meio de transpor para a tela o universo pessoal, solicitando a participação do espectador.
Texto 1 e 2, tá? Motivador. E aqui seria o texto 3. Texto 3 seria uma imagem, tá? Da telona para as telinhas. Aí ele fala 88%. Certo, Joab, não tem problema, tá? Ele explica, pessoal, basicamente com a linguagem não verbal. Aí vocês falam, eu posso pegar algum dado que está ali como o Rafael, né, perguntou, posso pegar algum dado que está ali no texto motivador? Pode, certo? Parafraseie, tem inteligência, tem astúcia, você consegue pegar sem ser prejudicado. Mas mostre autoria no resto das suas falas, tudo bem? Por exemplo, 88% dos telespectadores assistem a filmes na TV regularmente. Aí você pode colocar, por exemplo, 12% dos telespectadores não assistem a filmes e TV regularmente. É um exemplo. Não é legal, mas é uma forma de parafrasear. 19% dos telespectadores de filmes na TV vão ao cinema. Você pode modificar para parafrasear. Enfim, pessoal, eu vou dar aqui um minutinho para vocês lerem isso aqui, tá? Aí no final eu só quero ler essa parte da proposta de intervenção. Vão lendo isso aqui e vocês me sinalizam quando terminar esse texto 4 aqui, tá bom? Vocês estão lendo o texto 4, pessoal? Certo. Willamis, vai falar alguma coisa? Não, nada não. Tranquilo. Desculpa aí. Não tem problema não, cara. A gente aqui tá para se ajudar. Aí o pessoal sinalizou, sim, já li, terminei de ler. Espera mais uns 2 minutinhos para todo mundo ler, nem todo mundo lê rápido, né? Matheus Xavier, sim, já vi ali do hoje. Padrão guerreiro. Vamos lá. Já leram, né? Acredito. Proposta de redação. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, ou seja, ao longo do seu ensino médio, da sua vida, redija, ele fala, escreva texto dissertativo argumentativo, dissertativo argumentativo, em modalidade escrita formal da língua portuguesa, competência 1, sobre o tema. Aí ele fala, o tema, qual é o tema? Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Esse é o tema. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Você não vai falar de outra coisa senão democratização do acesso ao cinema no Brasil. Mesmo que os textos ali possam falar, por exemplo, de alguma coisa que não seja isso, certo? Por exemplo, você pode falar o quê? As pessoas que assistem TV em casa, certo? Não é cinema, a gente está falando de democratizar. O que seria democratizar, pessoal? Um exemplo claro de democratização é o que a gente está fazendo agora, proporcionando aulas de graça, ninguém aqui está pagando nada, aulas de graça, correção de redação de graça para alunos que vão prestar o Enem. É democratizar, é tornar acessível a todos, sem cobrar nada, certo? Isso é um exemplo de democratização, entende? Existem muitos canais no YouTube que democratizam a educação, que é o quê? É ensinar de graça. Muita gente ali não vai ter condição de pagar um cursinho preparatório, ou tem algum problema familiar que não vai conseguir trabalhar presencialmente. Então, democratizar isso é tornar acessível a todos, democrático, todos, brancos e negros e pardos, mulheres, homens, altos e baixos, magros,
enfim, todo mundo vai ter acesso àquilo, entende? Estou falando para você dar ênfase para todas as camadas da sociedade terem acesso. Por exemplo, atualmente o cinema é democrático no Brasil? Não, porque ele é muito centralizado. Centralizado onde? Nas capitais. Isso já seria um argumento. Olha, há a centralização do cinema nas capitais brasileiras. Por isso deve-se descentralizar, deve colocar cinema nos interiores, deve, enfim, cabe às prefeituras municipais. Você vai redigir a sua redação, tá? Agora, pessoal, separei um momento para a gente ler algumas redações nota 1000, tá? E que começa pela redação de Gabriel Merlin. Enfim, vocês vão ler ou querem que eu leia? Vocês que falam. Se eu for lendo, eu já vou falando, olha, isso aqui foi o argumento 1, olha, isso aqui foi a tese, olha, isso aqui é uma citação, de qual é? Filosófica, sociológica, enfim. Pronto. Acho que a maioria prefere que eu leia, né? Na obra, aí ele cita a obra, ele coloca, aspas, a invenção de Hugo Cabret. Aí ele coloca o quê? Isso aqui é uma vírgula, pessoal, não é um ponto final. Lembra lá da pergunta que vocês fizeram? É narrada a relação entre um dos pais do cinema. Beleza, ele fala de George. E um menino órfão. Aqui é um ponto final. Certo? Ele já deu uma ideia lá, enfim, deu uma ideiazinha. Aí ele fala, Hugo, a ficção, inspirada na realidade do começo do século XX, ele está criando aí meio que uma alusão histórica baseada nisso. Tem como um de seus pontos centrais o lazer proporcionado pelo cinema, o que encanta o garoto. No contexto brasileiro, ele já está contextualizando ao Brasil, certo? Porque a redação ela exige que você seja pautado no Brasil. No contexto brasileiro atual, o acesso a essa forma de arte, porque o cinema é arte e é cultura, não é democratizado. Pronto, já deu o argumento ali, não é democratizado. O que prejudica a disponibilidade de formas de lazer. A população. Galera, eu vi muita gente dizendo, Alisson, eu não quis colocar lazer porque eu fiquei em dúvida se eu colocava lá com S ou com Z. Já viram aquela frase laser? Tinha, velho. É incrível. No momento de nervosismo, às vezes você sabe escrever. Tinham pessoas que estavam com medo de colocar laser, aí não colocaram, aí substituíram, colocaram sinônimos. É normal, tá? Se na hora acontecer com você, não fique com raiva de você mesmo, não, porque é normal. Você vai criar um sinônimo que substitua perfeitamente aquilo, tá? Forma de lazer à população. Esse problema vem de quê? Da centralização das salas exibidoras em zonas metropolitanas e do alto custo das sessões para as classes de menor renda. Acabei de falar, galera, centralização nas capitais. Eu vou dar 1 minuto para vocês me falarem se essa introdução é de causa e consequência ou se essa é uma introdução de 2 pontos. Matheus, eu falei assim, eu quero que vocês me digam se ela é uma introdução. Eu falei para vocês que é possível criar introdução de 2 formas, certo? Mais comuns. Causa e consequência é um problema, certo? Um problema é o quê? A falta de democratização do cinema, beleza? Então, esse é o tema. A introdução, você opta por criar ela de causa e consequência ou por 2 pontos. 2 pontos seria o quê? 2 pontos de vista. Ah, se por um lado é assim, por outro lado é de outro jeito. Ou, por exemplo, se isso seria de 2 pontos. Se a violência causa... A causa da violência, por exemplo, é o desemprego, é a corrupção. E a violência também, ou o que causou a violência, gera consequências. As consequências seria ali a miséria, a fome, enfim, desigualdade social. Compreenderam esse ponto?
Não, pessoal, não deixem dúvidas. Aí não sei nem quem é A, né? Ela escreve tá, a cravo zero, Esther, né? Esther, tá bom. A causa seria a centralização de salas e a consequência, alto custo. Certo. Causa e consequência. Gostei do argumento de Esther. Mas também pode ser entendida por dois pontos, tá? Então, essa é uma citação de causa e consequência e que pode ser entendida por dois pontos. É possível. A pessoa escreve tão bem, escreveu tanto ao longo da sua jornada que ela aprendeu a driblar os mecanismos da redação do Enem, tá? Primeiramente, galera, o que é esse primeiramente? Recurso coesivo, competência 4. Conectivo. Isso, conectivos. Ela está conectando ao que disse na introdução e já está continuando ali. Vocês estão vendo a setinha aqui? Então, né? O direito ao lazer, ó, o que eu não faria aqui, eu não colocaria esse lazer bem pertinho, tá? Aí, voltei. O direito ao lazer, aí tem um lazer aqui, ela já teve um erro aqui, tá? Ela repetiu uma palavra, ela já pode errar só mais uma vez. Ela repetiu uma palavra muito clara, tá? Pode repetir palavra? Pode, contanto que seja a palavra do tema, entende? Democratização do acesso ao cinema. Mas repetir outras palavras que se ligam a ele não é recomendável, certo? Desculpa. Está assegurado na Constituição de 1988. Não precisou dizer Constituição Federal, porque já é evidente que é de 1988. Tá? Ali ela já está fazendo uma citação, mais uma citação agora jurídica, como eu falei para você. Mas o cinema, como meio de garantir isso, não tem penetração em todo o território brasileiro. Argumento, aprofundou lá, que está centralizado, certo? Ela está aprofundando o argumento 1. O crescimento urbano, no século XX, atraiu as salas de cinema para as grandes cidades, centralizando progressivamente de acordo com a Agência Nacional de Cinema, a Ancine, que atualmente é a... Tu pulou o negócio. Eu pulei, foi? O crescimento urbano no século XX, pulei qual parte? Pulei em diante. O crescimento urbano no século XX atraiu as salas de cinema para as grandes cidades, centralizando progressivamente a exibição de filmes. Eu falei isso aqui. Ah, é verdade, eu pulei essa parte aqui. Como indicativo desse processo, há menos salas hoje do que em 1975, de acordo com a Agência Nacional de Cinema, Ancine, falida. A finada Ancine. O que ele está fazendo até aqui, pessoal? Ele está aprofundando o argumento 1, que é o quê? Que não é democratizado, que está centralizado nas capitais. Ele está aprofundando o argumento 1. Tem uma conversa ali, a redação dele está conversando com a redação, ou seja, o desenvolvimento está voltando para aprofundar o que a introdução disse. Tal fato se deve ao incentivo governamental, seja no âmbito fiscal ou de investimento, essa barrinha aqui está explicando, a disseminação de cinema, o que ocasionou a redução do parque exibidor interiorano, certo? Sendo assim, a democratização do acesso ao cinema é prejudicada nas zonas periféricas ou rurais. Até agora fechou perfeitamente o que ele havia falado no primeiro argumento. Vamos ver se ele continua fechando aqui. Aí ele fala, ademais, além disso, além do que eu falei, além do que eu citei, o problema existe também em locais onde há salas de cinema. Uma vez que o custo, galera, puxa, o que esse cara fez? Ele aprofundou agora perfeitamente. O outro problema dele, o outro argumento 2, que ele fala aqui, ó. Vocês estão vendo a setinha aqui, pessoal, na introdução? Sim. Certo, ó. Esse problema advém da centralização das salas exibidoras e zonas metropolitanas e do alto custo das sessões para as classes em menor renda. Alto custo, argumento 2, certo? Ademais, o problema existe também em locais onde há salas de cinema. Beleza, não está mais falando de
que é centralizado ou descentralizado, mas ele está dizendo que onde tem, por exemplo, nas capitais, o valor ele é inacessível à maioria das pessoas. Uma vez que o custo das sessões é inacessível às classes de renda baixa. Isso se deve ao fato de o mercado ser dominado por poucas empresas exibidoras, que ele fala ali meio que um monopólio, conforme teorizou inicialmente o pensador inglês Adam Smith. Ele está falando de um liberal. O preço decorre da concorrência. A competitividade força a redução dos preços, enquanto oligopólios favorecem seu aumento. Nesse sentido, a baixa concorrência dificulta o amplo acesso ao cinema. Beleza, o cara citou Adam Smith, um importante liberal, um importante pensador da economia. Ele fez uma citação agora econômica. Entende a importância de se ler, de se compreender bastante? Então, portanto, olha galera, portanto, ele está falando que é um recurso coesivo, um elemento de coesão, certo? Portanto, aí ele vai fazer o quê? Nem preciso ler para saber que ele vai fechar a sua tese. Porque se ele tirou 1000, há a necessidade dele fechar a tese, dar uma tese final. Portanto, a democratização do cinema depende da disseminação e do jogo de mercado. Acabou. Fechou a tese dele. Fechou a tese que ele deu na introdução. A fim de levar os filmes às zonas periféricas, ele já está iniciando ali a sua proposta de intervenção. Vamos ver se ele responde as 5 questões ali. A fim de levar os filmes às zonas periféricas, as prefeituras, quem... Vamos ver se esse a fim de levar os filmes é o que, tá? Ou se é o para quê. As prefeituras dessas regiões devem promover a interiorização de cinemas. É o quê? Como? Por meio de investimentos no lazer. Ele fala lazer 3 vezes e não foi penalizado, porque aqui é no final. E incentivos fiscais. Beleza. Além disso, tá detalhando agora, tá? Respondeu a 13 e vai detalhar, vamos ver. Além disso, além daquela proposta, olha, além do que eu falei para resolver, visando reduzir o custo das sessões, cabe ao Ministério da Fazenda, olha o M e o F aqui, Ministério da Fazenda, as iniciais maiúsculas, ampliar a concorrência entre as empresas exibidoras, o que pode ser feito pela regulamentação e fiscalização das relações entre elas, atraindo novas empresas para o Brasil. Ele está falando, atrair empresas de fora que são interessadas em explorar o cinema no Brasil. Isso impediria a formação de oligopólios, por exemplo, pequenas, quer dizer, grandes empresas dominando aquele setor que só tinha elas, aí eles tornando a sociedade dependente delas. Consequentemente, aumentando a concorrência. É aquela relação de oferta e demanda, né? Com essas medidas, o cinema será democratizado, possibilitando à população brasileira o mesmo encanto que tinha Cabreto com os filmes, que tinha Hugo Cabreto com os filmes. Cara, o que ele fez? Ele colocou, fechou a citação dele no final. É possível? Ficou perfeita essa redação. Só aquela questão ali de repetir o lazer, repetiu 3 vezes, tá? Mas nesse final não foi penalizado, mas lá em cima ela foi penalizada por vício de linguagem, por repetir. Ficou? Mas às vezes os corretores vão ler a redação, vão gastar tanto que esses errinhos assim bestas eles nem vão considerar, porque o cara demonstrou domínio formal da língua portuguesa, o cara citou várias áreas de conhecimento, argumentou, fez tudo. Então ele foi sensacional, tá? Vou deixar um momento aberto aí para vocês tirarem dúvidas sobre essa citação, essa redação na verdade. Dúvidas, galera, pode falar. Estou no chat aqui olhando vocês. Não. Ninguém mais? Ninguém? Dou-lhe uma, dou-lhe 2. Manu não tem. Eu tenho uma dúvida quanto à introdução. Matheus, pode mandar. Envia aí. Matheus, seria a introdução dessa redação ou seria
a introdução da redação em geral. Sempre me perco muito na hora de organizar as ideias para introduzir e para concluir. Cara, a melhor forma, Matheus, de você resolver isso seria criando um esqueleto de redação, entendeu? Sabe como é um esqueleto? Você vê essa parte do esqueleto? Por exemplo, definir cada ponto. Por exemplo, na introdução eu vou falar disso, tá? Vai ser na introdução, vou falar sobre um aspecto, certo? A ser abordado, dois aspectos, A1 e A2. Beleza? Se tu tem que ter ideia, tá? Só vai saber criar e organizar a redação se tu tem ideia, se tu ler bastante, se você está antenado dos problemas sociais, entende? Se você consegue entender essas ideias, tranquilo, beleza? Aí você desenvolve tranquilo. Faz lá, introdução, tese, tese A1 e A2. Com ou não uma citação, uma alusão histórica, não é obrigatório, mas enriquece. Desenvolvimento 1, aprofunda o A1, mas dá um argumento crítico. Desenvolvimento 2, aprofunda o A2, dá argumento crítico. Conclusão, fecha a proposta lá, fecha a tese. Beleza? Fechou a tese? Responda 5 perguntas. Quem, o que, como, para que, detalhamento. Pode colocar uma citação. Pode colocar 2 ou 3 citações. Não passem de 3 citações, tá? Por exemplo, uma citação filosófica, uma citação sociológica, uma citação preferencialmente parafraseada, ali mostrando a autoria, tá? O pessoal tá saindo, temos 60 pessoas aqui no nosso chat. Não tem problema, tá, pessoal? Talvez eles estejam vendo assim, isso aqui eu já sei. Não tenho dúvida. Tudo bem, aqui o objetivo é ajudar quem tá precisando, entende? Ajudar nessa reta final. Se a pessoa viu a aula e disse que, eu já sei isso, fico até feliz por isso. Porque assim, ela não tem dúvida, né? Mas quem quiser ter a dúvida é só falar. Vamos ler mais uma redação? Agora a redação de Gustavo Lopes Teixeira. Vou ler do mesmo jeito, tá, pessoal? Explicando onde é argumento 1, onde é argumento 2, onde é tese, onde é citação, onde é desenvolvimento 1, onde é argumento de autoria, onde ele está resolvendo. Fazer do mesmo jeitinho, tá? No século XIX, os avanços tecnológicos e científicos. Eu citei avanços científicos. Avanços tecnológicos e científicos proporcionaram às populações novas alternativas de lazer. Lazer. Vírgula. Dentre as quais se pode citar o cinema. Beleza. Até agora tranquilo. Galera, tem uma parte que eu faltei dizer para vocês, tá? Calma lá, no finalzinho eu digo. Bem importante para você organizar mais as ideias. Chama estilística. Não sei se vocês já ouviram falar de estilística. Já ouviram falar? Não, né? Beleza. A redação é um modelo. Você tem que seguir o modelo. Daqui a pouco a gente fala de estilística, tá? Vou terminar essa redação aqui. No Brasil, atualmente, tal forma de diversão tem se destacado, uma vez que promove a interação com o público de maneira singular. Isto é, gera muitas emoções aos indivíduos. Tese dele. Apesar disso, ele já está falando, dando um argumento, tá? Vamos ver se é argumento ou se é causa e consequência. Apesar disso, verifica-se que em nosso país o acesso ao cinema não é disponibilizado a todos os cidadãos. Tá vendo aqui, galera? Faltou um S. Mas lembra que você pode ter 2 erros e tira 1000? A todos os cidadãos. Ele errou aqui, mas pode tirar 1000. Tranquilo até aqui? Uma prova de que errar, você ainda consegue tirar notas boas errando, tá? Obviamente o objetivo não é errar, mas o cara, para tirar 1000, ele teve uma redação bem gostosa de se ler. Pode ter 2 erros. Vamos ver se a gente localiza mais um erro dele, tá? Cadê? Apesar disso, seja pela falta de investimentos,
seja pelo alto custo cobrado por empresas para assistir a um filme. Assim, tendo em vista a importância desse lazer, ele deve ter seu acesso democratizado a partir da resolução de tais entraves. E aí? Redação de causa e consequência ou redação de 2 pontos? Galera, a gente está quase terminando, tá? Para vocês poderem fazer as coisas de vocês, tá bom? Se vocês estiverem saindo por isso, eu posso acelerar aqui. Eu tô indo bem devagarzinho já pra gente destrinchar parte por parte, tá bom? Mas se falar, não, reduz aí, sintetiza ao máximo as informações aí eu posso fazer isso, tá bom? Mas eu tenho uma responsabilidade de falar bem devagarzinho com vocês. Não importa se vai ficar só 20 pessoas, mas eu prefiro assim. Mas se vocês falarem, não, fala assim, fala mais sintetizado, tá bom? Assim, tá, beleza. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui, se é causa e consequência, se é de 2 pontos. Causa e consequência. A galera pegou o assunto. Causa e consequência. Sob esse viés, a galera, ele tá falando aqui sob esse viés, qual viés? Recurso coesivo, sobre o que eu disse lá em cima, o que eu disse anteriormente. Pode-se apontar as poucas verbas direcionadas a, olha, cuidado aqui, a crase. Ele acertou, mas crase é um assunto complicado, tá? Queria ter a oportunidade de estudar crase com vocês, mas infelizmente a gente não vai ter tempo de estudar uma aula de português geral, né? Se desse a gente estudaria. Direcionado à construção e à manutenção, 2 crases, ó. A manutenção de cinemas, vírgula, especialmente nas pequenas cidades brasileiras, como uma das causas do problema suburbano sofre com a falta de acessibilidade do problema em questão. Acerca disso, sabe-se que boa parte da população que vive em áreas rurais ou suburbanas sofre com a falta de acessibilidade a tal meio de diversão. Prova dessa realidade é o filme Cine Hollywood, muito citado no Cine Hollywood, tá, pessoal? Lançado no Brasil, o qual mostra a dificuldade das pessoas que habitam no interior em assistir a primeira obra cinematográfica da cidade, devido a crase. Essa pessoa gostava muito de crase, viu? Devido à precariedade estrutural do cinema local. Tal cenário também é observado fora da ficção, visto que, por causa dos poucos investimentos, indivíduos das regiões pobres do país possuem mínima ou nenhuma interação com essa forma de lazer. Crase. Ademais, nota-se ainda, além disso, além do que eu falei lá em cima, no meu desenvolvimento e na minha introdução, ademais, nota-se ainda uma intensa elitização. O que é elitização? É tornada elite. Quem é elite? A elite financeira, quem tem mais dinheiro, tá? Quem consegue pagar, né? Ademais, nota-se ainda uma elitização dos cinemas, porquanto o preço cobrado pelo ingresso de uma sessão é alto, o que limita a ida a esses lugares de exibição de filmes. É um argumento simples, mas que é viável. Ele utilizou aí e conseguiu se sobressair. Sobre isso, recurso coesivo, percebe-se que, como uma busca por tal lazer, argumentou de acordo com dados do site. Ele cita um site, tá, galera? De um site Meio e Mensagem. As empresas exibidoras estão cada vez mais visando ao lucro, em detrimento de uma diversão e interação pública. Isso ocorre segundo o pensador de Karl Marx. Karl Marx é um filósofo, tá, pessoal? Filósofo expoente aí do socialismo. Não sei se vocês conhecem, a gente vai dar uma estudada nele na aula de sociologia, tá? Segundo o pensador Karl Marx, graças à busca excessiva por capital, que significa money, dinheiro, tornando o cinema apenas como um lugar lucrativo, né?
Desse modo, ou seja, desse jeito, a democratização do acesso a esses locais torna-se distante da realidade vivida. Ele tá, olha, cara, ele falou que é distante e tem que resolver. Como que ele fez isso? Vamos dar uma olhada, tá? Portanto, Portanto, cabe ao governo investir em projetos que facilitem o acesso ao cinema, principalmente nas regiões interioranas, por intermédio de auxílio financeiro e empresas exibidoras, a fim de descentralizar os lugares em que há transmissão de filmes. Outro sim, ele está dando duas propostas de intervenção, ele está aprofundando aquilo com mais uma proposta de intervenção. Outro sim, compete, ou seja, cabe às ONGs, como organizações que visam suprir necessidades populacionais, realizar campanhas em prol de salas bem estruturadas e de reduções de preço cobrado pelos ingressos, com o objetivo de democratizar a ida ao cinema e dessa maneira, afastar-se da realidade narrada no filme Cine Hollywood. Esse finalzinho dessa maneira afastar-se da realidade narrada no filme Hollywood. Ele tá dando fechamento de tese dele no final, tá, pessoal? É possível. E ele fez e conseguiu. A gente notou aí um erro de crase e um erro de concordância, e mesmo assim ele tirou 1000. Tranquilo? Tem aqui mais uma... Galera, tem aqui mais uma... Tem mais uma redação, certo? Muita mensagem chegando, às vezes eu me confundo aí. Tem mais uma redação. A gente não vai destrinchar ela, tá? Só se vocês falarem. Vamos falar um pouco de estilística, tá? O que é estilística? Estilo, basicamente. Uma regrinha, tá? Por exemplo, a aparência da redação. O que é isso? É respeitar as margens no cantinho, bem articulado, bem estruturado. Vocês estão vendo aqui, né, a seta, certo? É você dar um espaço para colocar o parágrafo, dar outro espaço, e aqui escrever até o talo, até o máximo que der para escrever. Ah, não deu para corrigir, não deu para continuar a palavra, bota um traço e continua embaixo. Esse traço significa continua, certo? E existem métodos de você saber limitar a quantidade de linhas que tem que ter em cada parte do texto. Basicamente, o texto divide-se em 4, certo? Podendo dividir em 5, né? Introdução, 2 desenvolvimentos e uma conclusão. O mais comum, 4. Então, são 30 linhas, tá? Suponhamos que você gosta de escrever, escreva as 30. Então, quantas linhas eu tenho que dedicar à introdução? Quantas linhas eu tenho que dedicar ao desenvolvimento 1? Quantas linhas eu tenho que dedicar ao desenvolvimento 2? E a conclusão? Como que funciona? E aí, pessoal, vou deixar em aberto para vocês responderem. Quero saber o pensamento de vocês sobre isso. Acho que é externa, que é essa a cravo. Quando vou citar o nome de livros ou filme, também coloco entre aspas, está certo? Positivo, é o que a gente observa aqui, ó. Na obra, a invenção de Hugo, olha aqui, ó, aspas, coloquem aspas, pessoal. E após essa aspas, se coloca uma vírgula, tá? Que é uma pequena pausa. Tudo bem? Até aqui. Olha, Cine Hollywood, o filme Cine Hollywood, Esther. Olha aqui, tá em aspas, tá? Depois das aspas, coloca uma vírgula. Tá entendendo aqui essa parte? É isso, para você delimitar, separar. Aspas está selecionando, relacionando e organizando. Olha, isso aqui que eu estou falando é citado. Manu, essa crase aí antes de precariedade, tu pode explicar? Manu, já já a gente volta para crase, tá? Me manda essa resposta aí no final ou no privado, senão a gente vai ultrapassar muito tempo. Você vai lá no privado e manda essa crase. Então, galera, acho que tá estendendo o tempo, tá? Vamos lá. Só para terminar aqui, sintetizar, dúvidas, galera, dúvidas. Nosso tempo está acabando.
Dúvidas. Galera, sei que foi bem simples, certo? Foi um momento mesmo de dar uma sintetizada no que é uma redação, de mostrar quem nunca fez uma redação do Enem, mostrar como que ela funciona, mostrar exemplos de redações nota 1000, mostrar como se cria uma redação. Tudo aqui foi pensado pela gente em ajudar vocês, porque eu já estive no lugar de vocês, fui assistir aulas em plataformas online, cursinhos e tal, e o cursinho só queria vender, galera. Ele só quer vender. Nosso objetivo aqui não é cobrar nada de ninguém, não. Tudo de graça, é tudo para ajudar, é tudo para democratizar. Recebemos essa proposta do Eric junto aos Soluções, certo? Ele que gerencia e eu estou à disposição de vocês, certo? Eu quero ajudar os Soluções Ambientais, quero ajudar vocês, tá bom? Espero realmente ter ajudado. E outra, não é só isso não. A próxima aula é pau, certo? A próxima aula vai ser mais pesada que isso. Aqui é o nível fácil. A próxima é nível hard, tá bom? Teremos mais aula, pessoal. Assim como vamos ter um simulado. E eu vou tentar passar uma redação, né, para vocês, de quem está aqui presente, tá bom? Ainda vou dar mais uma aula hoje. Enfim, acredito que a maioria sanou as dúvidas. Espero realmente ter ajudado mesmo, tá? Eu estudei licenciatura por um período, né, o curso de Ciências Sociais, por isso que eu vou dar Sociologia para vocês. Eu vi um pouco da Sociologia, apesar de gostar do Direito, né, alavanquei para essa área, fiz Enem de novo, né, faço Enem desde 2016, pessoal, e fiz e vou fazer esse ano de novo com vocês, tá? No final a gente vai dar um chute de tema de redação, né, porque eu sempre me iludo querendo acertar, tá bom? Então, muito obrigado. Nós, dos Soluções Ambientais, eu, como aluno, ajudante de vocês, estou à disposição de cada um de vocês, tá bom? E eu quis colocar uma frase aqui, né, para dar uma motivada, né? Tem gente que gosta de motivação. Mais do que querer ter uma vida incrível, você precisa decidir que terá uma vida assim. E é isso, pessoal, é colocar na mente que estudar não é uma obrigação, estudar é um direito, estudar é um luxo, certo? Por muitos anos, muitas mulheres não conseguiam, não podiam estudar em épocas machistas. Muitas pessoas pobres não podiam estudar porque só filhos da elite podiam estudar. E hoje todo mundo pode estudar, então vamos aproveitar disso como um direito, certo? Ah, chato, aula de matemática. Eu tenho dificuldade em matemática e por isso que eu tenho que estudar mais. Ah, eu tenho dificuldade em redação, então tenho que estudar mais redação, tá bom? Então é isso, basicamente, para não estender muito, não tomar muito do tempo de vocês. Eu estou à disposição de cada um de vocês, tá bom? E muito obrigado a atenção a todos que ficaram aqui agora. Estou no grupo dos Soluções, tá? Da aula lá. Se vocês tiverem. Galera, redação, manda em redação, tá? Não é dinheiro, não, é redação. Eu quero corrigir mais redações. Hoje já corrigi algumas. Vou dar um limite aí. Quem conseguir me mandar a redação, hoje é para isso. Vou ter agora de 4 horas para estudar para vocês, tá? Tranquilo? Tentar tirar aqui um print, né, da galera. Quero ver quem ficou até o final. Só um minutinho, não saiam ainda, peraí.